para gravar. Aí. Pronto. Então vamos lá. Fofuras, boa tarde. Estão faltando ainda alguns alunos que se inscreveram, mas a gente começa para não atrasar, né? Tem um conteúdo para ser cumprido, né? Sejam todos bem-vindos. A gente começa a nossa oficina de React Native, que são 3 sextas-feiras, né, meninos? É isso, né? Tá joia. Eu vou deixar, então, com o Du e o Bruno para darem os conteúdos para vocês. Tenham uma boa aula. E precisando, depois manda lá para os meninos, manda no chat, manda e-mail, que eu sei que os dois ali vão ficar disponíveis para atendê-los. Bom, boa aula a vocês. Até mais. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, monitor de informática e desenvolvimento de sistemas, e vou estar ministrando essa oficina. Então, para começar, eu vou começar a mostrar minha tela aqui, e a gente vai conhecer o projeto que vamos desenvolver. Dá para ver aí? Sim. Esse é o projeto que eu, juntamente com o Eduardo, que também é monitor, criamos. E nós o chamamos de Canção. Ele é um aplicativo que tem como funcionalidade permitir a visualização de informações sobre cantores, bandas e músicas. E ainda de brinde dá para a gente ainda ouvir um pouquinho das músicas que estão cadastradas na API que vamos utilizar. Para isso, a gente dividiu o projeto em 4 telas. A primeira é a landing page, que assim que o usuário abrir o aplicativo, ele vai ser redirecionado para ela. Então ele vai enxergar essa tela aqui. A tela 2 é a nossa tela Home, onde será a tela principal do aplicativo e o usuário poderá ver as pesquisas recentes, ele poderá pesquisar novos usuários clicando novas bandas, clicando na lupa que irá abrir esse campo de texto, e aí ele poderá pesquisar, ver o resultado e os resultados recentes. Temos a tela 3, que é a tela de banda ou cantor, que mostrará o estilo, quantos integrantes tem, o país da banda, o ano de formação e uma descrição básica, e também revelará algumas das músicas cadastradas. E a nossa quarta e última tela é a tela de música, onde poderemos, além de escutar a música, ver o nome da banda que a compôs, a descrição dessa música, uma taxa de aprovação que será calculada dinamicamente e o tempo de duração dessa música. Como que vai ser possível a gente fazer tudo esse aplicativo aqui? Iremos utilizar 4 coisas. Primeiro, é uma API, que de uma maneira bem simples de manipular, a gente vai obter informações sobre essas bandas e as músicas. Ela se chama The AudioDB. Eu tô com um link aqui, The AudioDB, para a gente ver aqui o API Guide que eles têm, ensinando como que a gente faz para chamar, mas isso aqui vai ser para as próximas aulas. Mas iremos utilizar essa API aqui, que ela tem bastante informação e tem bastante bandas cadastradas nela. A segunda coisa que vamos usar vai ser o Yarn, que é um gerenciador de pacotes para a gente poder manipular os pacotes que a gente vai usar, incluindo, por exemplo, um pacote para a gente poder navegar entre as telas. Vai ser o nosso gerenciador de componentes dentro do React. E, em terceiro lugar, o React Native, para a gente desenvolver o aplicativo em si. Ele é um framework baseado no React de navegador, né, o React.js, e foi desenvolvido pelo Facebook. E tem como uma das melhores características a possibilidade de desenvolver aplicações mobile, tanto para Android quanto para iOS, usando apenas JavaScript. Então a gente não precisa decorar o código nativo, por exemplo, o Swift do iOS ou o Kotlin do Android, por exemplo. E a quarta coisa que vamos usar vai ser o Expo, que é uma ferramenta que ajuda a gente a acessar as APIs e recursos nativos do dispositivo de forma fácil, sem que a gente tenha que ficar trabalhando com código nativo em si. Então a gente usa somente JavaScript, sem ter que mexer com Objective-C ou Swift, né, no caso do iOS, e do Android Java e Kotlin. O Expo, ele roda o aplicativo para a gente através de um servidor que a gente abre pelo próprio aplicativo. Então, mais para frente, a gente já vai fazer essa conexão. E para isso eu preciso que vocês instalem esse aplicativo aqui na Play Store chamado Expo Go, para a gente poder dar continuidade. Esse aplicativo aqui que tem um azinho e uma bolinha. Ó, aqui a gente pode vir e pesquisar Expo Go Play Store. Isso, obrigado, Eduardo. E é só instalar ele aqui no dispositivo.
A gente pode deixar instalando e a gente segue, porque no momento a gente não vai usar ele por enquanto. Então agora partindo direto para o código em si, vamos começar a pensar como que a gente vai fazer para criar nosso projeto. Primeiramente, vamos precisar instalar o Yarn, que é o nosso gerenciador de pacotes. No meu caso, eu já tenho instalado, mas se eu não tivesse, eu ia rodar o comando npm install menos global yarn. É que eu já tenho ele instalado, então eu não vou precisar executar esse comando que o Eduardo colocou aí no chat. Ele vai instalar o Yarn, que vai gerenciar os pacotes para a gente. Então, sempre que a gente precisar instalar algo extra, é mais fácil de trabalhar do que ter que ficar instalando coisa por coisa manualmente. No caso, eu estou usando o Windows Terminal, mas se vocês estiverem usando outro terminal, também dá para rodar esses mesmos comandos. Pronto. Aí depois desse comando, vamos precisar também instalar o Expo CLI, que é esse comando aqui. O que o Expo CLI ele faz? Ele vai permitir a gente a poder rodar comandos direto do nosso navegador aqui. Então, por exemplo, importando isso daqui, instalando, né, no caso da nossa máquina, nós vamos poder rodar comandos que comecem com a nomenclatura Expo. Então, isso vai nos permitir executar mais comandos do que poderíamos fazer somente com o Yarn. Quando você estiver instalado, vocês poderiam avisar no chat aí, por favor? Esse daí é mais chatinho. Tanto que eu nem rodei aqui porque ele demora. Ele é bem demorado. Deu certo aí? Tá indo? Beleza. Esses comandos aí a gente está instalando com a flag, né? Passando como parâmetro, por exemplo, no caso do Expo, a gente está passando esse -g. Então ele vai instalar o Expo CLI como global. Então é instalar uma vez e você só vai precisar instalar de novo se lançar uma atualização e você quiser atualizar. Então é pelo menos isso. Não vai ter que instalar toda vez que for fazer um projetinho, já dá uma ajuda.
Então, enquanto isso, eu só vou aqui marcar que a gente então já mostramos nosso projeto, já apresentamos o que vai ser usado. E então, aí a gente terminando de instalar o Expo, a gente pode marcar como concluída essa terceira parte aqui do que iremos fazer hoje. Esse Expo aqui, você baixa da Play Store e você também precisa vir aqui, no caso, e rodar aquele comando npm install expo CLI, porque a partir desse expo do computador, a gente vai poder gerar o nosso aplicativo e a gente também vai poder iniciar o servidor. E o expo de celular, ele vai ser usado para a gente poder rodar o nosso aplicativo. Deu para entender, já? O de celular não é tão importante agora. O mais importante é a gente ter instalado esse aí daqui, o Expo CLI. Tá. Então vamos continuar? Será que podemos aí todo mundo? Pode? Então beleza. Então, aqui então a gente já terminou a instalação. Então vamos partir para criar o nosso projeto. Como que a gente vai gerar o nosso projeto em React Native? A gente vai fazer na linguagem, no caso usando a framework do React Native, mas através do Expo. Então a gente tem um intermediador nisso, para facilitar. Então a gente vai rodar o Expo, que é para a gente poder executar comandos relacionados ao Expo. E o comando que a gente vai usar o init, para ele gerar um projeto para a gente. E aí aqui a gente passaria o nome. Primeiro, eu vou trocar a pasta aqui, tá? Porque aqui eu tô na minha pasta de usuário. Então eu vou mudar primeiro para minha HD. Isso daí é questão de vocês escolherem onde vocês querem deixar. E eu vou criar uma pasta que vai ser oficina React Native. Fica organizado. E aí eu vou para essa pasta, oficina React Native. E eu vou montar o meu projeto aqui. É só por questão de organização. Aí vocês podem escolher onde vocês querem salvar. Expo init, que é o comando. E o nome do projetinho que a gente vai criar, Canção. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu preferi esse nome porque já é o nome do projeto em si. E aí a gente vai rodar o projetinho. Ele está me avisando aqui que eu já tenho uma versão mais nova, mas toda vez que eu rodo ele não atualiza, então não sei porquê. E aqui a gente tem três opções. A que a gente vai usar vai ser a primeira, que vai ser a Blank. Ele vai gerar um aplicativo simples para a gente, um mínimo para rodar, e ele vai usar o JavaScript ao invés do TypeScript, que é um conceito mais complexo. Então, a gente vai selecionar essa primeira opção, que é a Blank, sem ser TypeScript, e a gente vai rodar e ele vai criar um projetinho para a gente. Aí é mais um tempinho de paciência. Ai, meu Deus do céu, esqueci o microfone mutado, perdão. Vou repetir tudo. Ali era pra. Nossa, não sei por que bloqueou. Aqui, o projetinho, a gente seleciona a opção Blank, sem ser a TypeScript, que ele vai gerar um aplicativo básico para a gente rodar. Então, ele vai funcionar, a gente vai conseguir abrir, ele vai ter um textinho padrão, e ele vai estar usando o JavaScript para montar.
Então, aí a gente vai usar o JavaScript puro e o Expo vai intermediar essa montagem. Eu não sei até que hora eu falei. Nossa, não acredito que o microfone botou. Não, você tava aí nessa parte aí mesmo, bora continuar. Ah, ufa, menos pior. Então aqui eu executei o CD, que é o Choose Director do Windows, e eu entrei dentro da minha pasta Canção, que foi que ele gerou o projeto. Aqui dentro, eu posso dar um code ponto para quem está usando o Visual Studio Code, e ele já abre o Visual Studio. Aqui eu tenho que autorizar que eu confio no autor, porque é uma nova atualização do Visual Studio Code. E eu gosto de usar o Visual Studio Code, então eu dei o code ponto. Para quem não usa o Visual Studio, tem que ir lá navegando para, no caso, vamos supor Sublime, eu nem tenho instalado, mas você entra na pasta aqui e aí a gente vai ter acesso a esses arquivos. Até aí tudo bem? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Ok? Então, beleza. Então, agora, vamos começar a, digamos, analisar como que funciona o React Native. A primeira coisa que a gente pode perceber é o quão parecido ele é com o HTML. A view aqui é basicamente a div que a gente tem no HTML. O text é basicamente o nosso P de parágrafo. Tudo que a gente for, praticamente tudo que a gente for usar de componentes, a gente tem que sempre ir importando. Então, por exemplo, aqui embaixo ele usa o style sheet, então ele importa o style sheet. O text ele usa aqui, então ele importa o componente. Porque uma das bases do React, que a gente já vai dar uma olhada mais para frente, é o componente. E todo projeto, todo componente vai ter que importar a biblioteca do React. Então, aqui o app ele já é um componente em si. Então ele exporta default um componente. Vamos começar do básico. Essa status bar aqui, ela está sendo importada do Expo, só que a gente não vai usar ela, então a gente vai remover ela no momento. Então a gente pode tirar ela e o import dela aqui que não vai mudar nada. Aí eu vou salvar o meu projeto. E para a gente poder ver como esse aplicativo está rodando, eu vou vir aqui em terminal e eu vou digitar o seguinte comando, yarn start, que aí ele vai iniciar o servidor para a gente. Aí aqui no caso ele abriu numa outra aba, eu vou puxar para cá. E aí aqui eu tô com o meu servidor Expo criado. Todo mundo conseguiu abrir o servidor? Vir aqui, digitar yarn start. Aí ele vai abrir uma janelinha no navegador. Para quem está no celular, ele vai dar, se você abrir o Expo aqui no celular, ele vai dar a opção para você escanear o QR Code. Como eu estou no emulador aqui, ele não me dá essa opção. Mas aí é simples, é só eu copiar o link aqui e eu colar aqui. Para quem está no celular, eu recomendo vir e habilitar a função Tunnel. Porque em vez de ele conectar no link na sua rede local, ele vai criar um túnel no caso, né? Fora da sua rede. Então, às vezes tem uns problemas de conexão do celular, eu prefiro usar por túnel no celular, no emulador não faz diferença. E aí, no caso, ou você escaneia ou você clica em Open from Clipboard. E aí ele vai construir o nosso aplicativo. Ele vai pegar esse código JavaScript aqui e ele vai, digamos, converter para ele poder rodar ali no nosso Expo. Qual comando que coloco no terminal? Para abrir, o Eduardo colou aí, para a gente poder abrir a conexão com o servidor, ele vai abrir a conexão com o Yarn Start. E aí que, por exemplo, nosso aplicativo está rodando aqui no celular. Uma coisa muito legal do React Native e do Expo é que qualquer mudança que a gente faça, a gente salva e ele vai alterar aquele ponto que a gente mudou. Então ele não precisa ficar tipo, cada vez que a gente muda uma palavra, ele recompila o código inteiro e faz ficar pesado e demorado o processo. Então, dá para enxergar o emulador aqui? Eu vou aumentar o font size aqui, só para facilitar você enxergar, mas não precisa fazer isso daqui no momento. Ah, já explico melhor isso daqui, mas é que eu acho que tá muito pequenininho aí para você enxergar.
Funções. Tá, acho que foi demais. Acho que uns 38 talvez já dá pra enxergar. Acho que ficou melhor pra enxergar agora, né? Beleza. Então, agora que a gente já pode enxergar o nosso aplicativo, vamos mudar esse texto aqui para oficina de React Native. E aí a gente vai começar a compreender algumas coisas. Então vamos lá. O React Native, da mesma forma que o React.js, que é o React que ele é baseado, ele tem três pilares. O primeiro pilar é componentes. Então sempre que a gente vai repetir um bloco de código, várias partes do nosso arquivo, várias e várias vezes, a gente gera componentes. E a gente faz, tipo, modulariza o nosso código e facilita a manutenção futura. Então, tipo, esse text aqui, ele é um componente. Então toda vez que a gente precisa escrever um texto, eu posso fazer vários textos e salvar, por exemplo, e ele vai escrever várias vezes, porque esse componente, ele facilita a gente a trabalhar. Então, por exemplo, se eu quisesse mexer numa propriedade da text, eu mexeria para todos os text. Então, para a gente ter uma ideia melhor, vamos criar o nosso primeiro componente. Para isso, eu vou vir aqui no React e eu vou criar uma pasta, aqui fora de qualquer pasta, chamada src, que é o source, para a gente poder colocar todos os nossos arquivos aqui. Dentro dessa pasta, eu vou criar outra chamada components, onde a gente vai armazenar todos os componentes que a gente gerar. E agora é uma questão de organização. Várias pessoas, por exemplo, vão vir aqui e criar os componentes direto aqui dentro. Então, por exemplo, eles vão aqui e escrever, vamos supor, título.jsx. Eu não gosto de fazer assim. Eu prefiro fazer da seguinte forma. Eu venho em Components e eu crio uma pasta com o nome do componente. Para a gente começar a entender, eu vou fazer um exemplo simples e depois a gente começa realmente a fazer o projeto do Cancion. Então aqui eu vou fazer um componente chamado contador. Eu criei uma pasta chamada contador e dentro dessa pasta, questão de organização minha, eu vou chamar de index.jsx. Lembrando dos conceitos de HTML, sempre que eu chamo de index, o aplicativo vai entrar na pasta e o aplicativo, né, no caso, ou o site, ele vai entrar nessa pasta e vai entender que o index é o primeiro arquivo. Então, por exemplo, se eu chamar essa pasta aqui na hora de importar, por exemplo, contador, eu não preciso pôr o components barra contador.jsx. Eu coloco direto contador, que ele já vai entender que o index é o arquivo que eu quero. E aqui dentro, só por questão de organização, eu chamo de index, que eu acho que é o jeito mais fácil. Deu para entender essa parte? Então agora, para a gente criar realmente o nosso componente, vamos ter que importar o React da biblioteca React. Dessa forma, a gente pode criar um componente, porque ele, sem o React, ele vai entender isso daqui como uma função comum. E aí ele não vai funcionar como componente. Então, agora que a gente importou o React, podemos fazer o seguinte. Nosso componente ele vai ser usado em outras partes do projeto. Então, para isso, a gente precisa exportar ele. Para a gente não ter que fazer isso daqui e, digamos, desestruturar o objeto de componentes, a gente usa digamos, a flag default. Então ele sempre vai exportar e a gente pode importar ele dessa forma que eu acho mais bonitinho. Então ele importa direto sem ter que usar chaves. E aí aqui eu vou exportar uma função, no caso. E questão de costume também, eu sempre dou o nome da função do nome da pasta que ele está. Então no caso aqui a função vai ser a função contador. Agora a gente criou o nosso componente. Só que para ele se tornar um componente de verdade, a gente precisa dar um retorno, que vai ser o que ele vai exibir na hora que ele for exportado. Para isso, a gente vai criar o return da função e, em vez de usar chaves, a gente vai usar parênteses. E aí aqui dentro eu posso realmente exportar alguma coisa. Para fazer um exemplo simples, a gente vai usar o text e vamos escrever meu primeiro componente. Só que da mesma forma que a gente viu aqui na página app, para a gente poder usar o componente text, nós temos que importar esse componente, porque senão o código ele não sabe que esse componente existe. Para isso, a gente vai vir aqui em cima e vai dar um import text from
React Native. Dessa forma, a gente já pode usar o nosso componente. Agora eu vou salvar, o aplicativo vai carregar, só que ele ainda não vai mostrar nada. Por quê? Ainda não estamos usando esse componente, apenas o declaramos. Para a gente usar, vamos vir aqui e dessa vez o componente que a gente vai importar vai ser o contador. Então, import contador. No caso, o autocomplete, eu dei um enter e ele já importou do lugar certinho. Se isso não acontecer, a gente vai chamar de import contador. Aqui, no caso, é o nome que a gente vai querer usar no nosso aplicativo. Qualquer nome que eu der aqui, eu vou ter que usar no aplicativo. Eu prefiro sempre chamar do mesmo nome que a função, porque fica mais fácil no quesito organização. Se o seu VS Code ou o programa que você estiver usando não der o auto-import, o que você pode fazer? Vir aqui e entender a estrutura do projeto. Então a gente está nesse arquivo aqui, o app.js. Para a gente poder procurar uma pasta que está no mesmo nível dele, a gente usa o ponto barra, e aí a gente consegue enxergar os arquivos. Aí a gente vai entrar na SRC, depois na Components, e depois na Contador. E aí aqui, como o nosso arquivo chama index.jsx, se eu não passar qual é o nome do arquivo que eu quero, ele já vai abrir por padrão o index.jsx. Dessa forma eu vou salvar, e aí aqui embaixo eu vou chamar o nosso contador. Quando eu não preciso receber nada dentro do nosso componente, eu posso simplesmente colocar a barra de fechamento de componente dentro da própria chamada do componente. Dessa forma, se eu salvar, ele escreveu aqui para a gente meu primeiro componente. No caso aqui eu vou usar a mesma estilização. Não é necessário, é só para ficar mais visível. Styles.txt. Calma. Não, agora... não, aqui eu não posso passar, eu teria que passar aqui dentro. Perdão. Aqui eu tenho que passar o styles.txt. E aí aqui dentro ele vai dar erro porque ele ainda não identificou. Isso daqui é só por questão de ficar mais fácil de vocês enxergar. Pronto, agora dá para enxergar melhor. Eu vou só trocar a cor aqui para vermelho. No caso tem que passar como string. Aqui. Agora, a gente já está vendo que o nosso componente está funcionando. Por exemplo, se eu vir aqui e duplicar ele várias vezes, ele está aqui do jeito que a gente criou. Se a gente vir aqui, por exemplo, e modificar para segundo e salvar, ele já modificou para segundo. Então, o componente é um código que a gente pode declarar desse jeito, nessa estrutura aqui, export default function, e a gente dá um nome para ele. E, dessa forma, a gente consegue exportar esse componente para poder usar em outras páginas. Então, dessa forma, eu consigo criar vários iguais que eu precise, sem ter que fazer diversas vezes o mesmo código. Nesse caso, é um exemplo simples. Por exemplo, eu vir aqui e escrever text, text, text. Mas pensa num código muito mais complexo. Ia ser mais difícil de trabalhar. Então eu vou voltar aqui para o normal. Deu para entender essa parte de componentes? É uma função que eu consigo exportar um retorno. E aqui ele exporta basicamente um HTML, só que modificado, um HTML do jeito React Native. Essa parte de estilização eu vou explicar mais para frente, quando a gente entender outros conceitos. Eu acho que fica mais fácil. Então agora, o segundo pilar do React, além de componentes, é as propriedades. As propriedades elas funcionam da mesma forma que os parâmetros de uma função comum. Dessa forma, a gente consegue passar para a nossa função as variáveis, digamos assim, né, os valores, de uma página para outra usando essas propriedades. Por exemplo, se eu quiser passar um valor para lá, eu posso fazer assim, valor, eu vou passar o texto segundo. Então, eu estou mandando para contador a seguinte propriedade, valor, com o seguinte valor, segundo. Como que eu vou fazer? Eu preciso receber essa propriedade aqui. Só que eu não posso fazer como nas outras linguagens, que eu recebo assim, valor. Porque o que eu recebo aqui não é a propriedade que eu passei.
e sim um objeto que tem as nossas propriedades passadas como valores dele. Então, esse props aqui, ele é um objeto, e se eu quiser usar uma variável que eu passei, eu faço o seguinte, eu abro chaves, porque aqui dentro é o JSX, é como se fosse um HTML do React, e aqui dentro eu posso usar uma variável. Se eu for a variável aqui, por exemplo, a nossa variável lá, a gente chamou de valor. Então, se eu for valor aqui, ele vai escrever meu valor componente. Não é o que a gente quer usar a variável. Para isso, a gente vai usar chaves. Isso vai permitir a gente usar variáveis aqui dentro, ou valores. E eu vou fazer a seguinte chamada: props.valor. Lembrando dos conceitos de linguagem orientada a objetos, eu estou acessando a seguinte propriedade do seguinte objeto. Tem outra forma de fazer. Em vez de eu pegar a propriedade aqui, eu posso desestruturar ela na chegada. Isso daqui, um jeito fácil de pensar, é como se fosse isso daqui, props. E aí aqui dentro eu vou ter as propriedades que eu passar, desse jeito. Então, se eu quero acessar valor, eu vou fazer o seguinte, props.valor. Só que no JavaScript tem uma coisa muito bonita, digamos assim, que é a desestruturação de objetos. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso receber as chaves aqui e eu pedir o valor. Então, o que ele vai fazer? Quando chegar a props aqui, ele vai abrir o objeto para a gente. Então, ele vai receber isso daqui, ao invés de receber props. E como a gente está pedindo valor, ele vai receber para a gente o valor. Então, dessa forma, eu posso simplesmente passar aqui dentro valor. E ele deu errado porque eu passei errado. No caso aqui, eu tenho que passar props. Na linha 10, ele não identificou esse props aqui, ó. Na stack trace, ele não passou para mim. E na linha 10 ele deu erro porque ele não conhece esse props aqui fora. Então, removendo aqui, nosso código volta a funcionar. Para ter certeza que foi a propriedade que foi passada, eu posso vir aqui e trocar, por exemplo, para terceiro. Dessa forma, ele funciona perfeitamente. Deu para entender essa parte de propriedades? Eu consigo passar valores de um para outro. Belezinha. Então, agora eu vou passar um valor, né? Como, por exemplo, assim, quando é strings, eu posso passar direto o texto. Mas quando eu quero passar ou um valor ou uma variável, eu tenho que usar as chaves aqui. Essa parte aqui não precisa copiar, é mais uma explicação dos conceitos do React. Então aqui eu vou passar, por exemplo, o valor. Já dando início ao nosso exemplo final, eu vou dar o nome de valor inicial e eu vou passar o valor zero. Aqui ele não mostrou nada. Por quê? Quando a gente desestrutura, a gente está desestruturando valor e não valor inicial, que é quem a gente quer. Então aqui a gente tem que pedir valor inicial e trocar aqui para valor inicial. Dessa forma, a gente tem meu zero componente. Eu vou apagar esse texto e eu vou trocar para contador, que é o exemplo que a gente vai usar mais para frente. Contador, zero. Agora, vamos entrar no conceito de estados. O que são estados? Diferente das propriedades, o estado ele não é repassado de componente, então ele não vai ser passado como propriedade. Só que ele também é diferente de uma variável. Qual que é a diferença? Um estado, sempre que o nosso estado ele for alterado, ele vai mudar, ele vai renderizar o componente de novo. Como assim? Vamos supor que eu vou criar a seguinte variável. Let, para criar a variável, poderia ser var também, valor igual a 8, por exemplo. Se eu vir aqui e pedir para ele exibir valor, eu não vou estar usando o valor passado, eu vou estar usando esse valor aqui, ele vai me mostrar o valor 8 da mesma forma que a gente quer. Beleza. Agora, para complicar mais um pouquinho, eu vou importar do React Native a view, que é como se fosse a nossa div. Aqui eu posso fazer duas coisas. No React Native, a gente não pode exportar mais de um componente. Tá vendo? Todo um componente ele tem que ter um elemento pai. Por quê? Porque a gente só pode exportar um único componente. Então, eu vou voltar aqui porque estava. E aí a gente tem duas opções. Ou colocamos tudo dentro de uma view, como se fosse a div que a gente sempre faz no HTML. View barra view. E aí a gente coloca os componentes aqui dentro. Ou nós podemos usar um recurso chamado React Fragment, que é simplesmente passar
jogo de menor e maior que aberto e fechado aqui, que ele vai entender isso daqui como se fosse uma view, só que eu não preciso passar style, então ele funciona da mesma forma. Assim a gente consegue organizar e usar um conceito a menos. Eu vou importar agora uma componente chamado Touchable Opacity, que ele é um botão, só que ele não necessariamente pega todas as formatações de um botão. Então, dependendo do que a gente vai fazer, ele é mais personalizável. Por isso que eu gosto de usar ele. Então, aqui dentro, eu vou criar esse Touchable Opacity e vou criar uma propriedade text dentro dele. Essa propriedade text vai ter o texto de incrementar. E eu vou salvar, e aqui a gente já tem. Eu vou passar o txt, dessa vez como style dele. Incrementar. Só que eu vou criar um novo. Em vez de eu criar txt, eu vou criar um btn. Porque se ficar com a mesma informação, acho que vai piorar a visualização. Então eu vou mudar para font size de 40 com uma cor azul. E aí eu tenho que usar ele aqui. btn. Agora a gente já tem o nosso contador, entre aspas. Ele serve para clicar, mas ele ainda não está executando nada. Se eu quiser que ele execute uma função, por exemplo, aqui dentro do nosso componente eu posso declarar funções. Então, da mesma forma que o JavaScript, eu posso vir aqui e criar uma função, function, que vai ter uma função atribuída a ela. Então, por exemplo, a função contar, eu posso fazer ela para somar, por exemplo, valor mais. Então, se o valor é 8, quando eu entrar aqui, o valor vai se tornar 9, certo? Então, aqui eu tenho uma propriedade que é onPress. A onPress, ela vai falar o que o nosso código vai executar quando o botão for apertado. Então aqui eu vou passar contar, e olha o que vai acontecer. Eu vou apertar o nosso botão, e ele não vai acontecer nada. Por quê? Quando o nosso componente foi renderizado, o React Native ele já colocou o valor 8 no caso, em valor aqui, e ele não mexe mais nesse valor. Mesmo que eu esteja sempre alterando o valor de valor quando eu clico, ele não executa de novo. Então ele não vai renderizar o valor novo, o valor que foi alterado. Para que isso aconteça, eu preciso, em vez de usar, uma variável, eu tenho que usar um estado, que é um conceito de React e não necessariamente de React Native. Para isso eu vou importar o useState aqui, para a gente poder trabalhar com os estados, que é um conceito do React em si. Com isso, a gente sempre cria os estados com const, porque é um valor que a gente não quer que mude, a não ser que a gente peça. Um useState, para a gente começar a entender, ele vai fazer o seguinte, ele vai retornar para a gente dois objetos. Dois objetos. O primeiro deles é uma variável que vai ter o valor que a gente vai querer. Então, por exemplo, uma variável valor. E a segunda, ela é uma função que vai alterar o valor do primeiro, como constante. Porque a gente não pode mudar o valor de uma constante. Então, para isso, a gente vai ter uma variável para isso. Então, por exemplo, geralmente a gente faz sempre o parzinho. Se a variável chama valor, a constante a gente chama de setValor. Sempre esse parzinho. Então aqui dentro do useState, eu posso passar qual que é o valor inicial dela. Como a gente já estava trabalhando com a passagem de parâmetros, eu vou aproveitar e usar o valor inicial com o valor que ele passa aqui como parâmetro. Então vamos lá, e o valor inicial aqui ele passa a ser 0. Por quê? A gente cria a nossa variável valor, e o useState vai gerar essa constante para a gente, atribuindo esse valor como valor inicial. Se eu passar o valor inicial aqui como 2, a nossa constante, ela vai passar a ter o valor 2 quando eu reiniciar o aplicativo. No caso, tem que salvar aqui. E aí ela passa a ter o valor 2. Por quê? Ele não tinha renderizado o aplicativo de novo porque eu não tinha alterado. Então, para isso, eu tive que reiniciar o aplicativo. Agora que a gente já tem o valor, vamos fazer a função de contar. Como que a gente faz para contar? A gente soma 1. Porém, eu não posso vir aqui e fazer, por exemplo, o valor mais, porque como ele é uma constante, o valor dele é somente leitura. Para isso, a gente tem que usar a nossa função setValor, que vai alterar o valor. Então, aqui dentro, eu não posso também passar, por exemplo, o valor mais, para eu pegar o valor com mais 1.
eu tenho que passar o valor mais 1, porque valor mais altera o valor que está em valor. Então, dessa forma, a gente já tem o nosso contador, usando o useState. Deu para entender essa parte? Belezinha, show de bola. Então, basicamente, a principal diferença entre as props e o state é que as props elas passam de tela para tela e o state ele é gerado e sempre que ele precisa ser renderizado de novo, ele é renderizado dentro do componente. Então agora, para a gente entrar na parte de CSS, né, que deve ter ficado uma pulga atrás da orelha nisso daqui, no React Native a gente não tem CSS. Por quê? O sistema de cascata de estilização ele não funciona. Então, se eu pegar, por exemplo, colocar aqui na view, que é o container, color yellow, ele não vai pegar no texto que está dentro da view. Deu para perceber? Ele não funciona como no HTML, por exemplo, que se eu coloco uma estilização aqui, todos os componentes dentro dele, todos os componentes não, todas as tags dentro dele receberiam isso daí. No React Native a gente não tem isso. Então, como que a gente estiliza? É através de JavaScript. Por isso, aqui eu posso fazer dentro, direto, ou eu posso separar isso. Como que funciona a estrutura? A estrutura é a seguinte. Eu posso tanto ter uma variável como uma constante, eu acho que fica mais bonitinho declarar como constante, e aqui eu dou o nome que eu quero. Eu chamo de styles porque eu acho que fica mais fácil de entender. E para a gente gerar isso, a gente precisa importar o componente stylesheet do React Native, e a gente vai usar a função create. Essa função create, como parâmetro, ela tem um objeto e aqui dentro eu posso passar o nome da propriedade que eu quero. Então é como se fosse a class ou o ID do CSS. Então, por exemplo, eu vou passar o ID container, o ID text e dentro eu consigo fazer a estilização. No CSS a gente usa font size desse jeito. Aqui, toda vez que a gente teria o hífen, vamos usar o camel case e juntar as palavras. Então agora, vamos começar realmente o nosso código. Então eu vou apagar o que a gente tinha feito aqui do contador. Eu vou manter a pasta components e eu só vou apagar o nosso contador. Agora que eu apaguei o contador, eu tenho que apagar o import dele, porque ele não existe mais. E eu tenho que apagar o uso dele. Dessa forma, eu só deixei o nosso texto oficina de React Native. Então agora, usando aqueles mesmos conceitos de componentes, eu vou criar uma pasta chamada Cansion Text para começar a fazer o nosso projeto. E aqui dentro eu vou criar dois arquivos. O primeiro é o index.jsx, para a gente criar o nosso componente. Agora pode. E o segundo vai ser o styles.js. Por que eu estou criando um arquivo só para styles? Eu acho que fica melhor organizado quando toda a estilização de uma página fica em um arquivo e todo o código no outro. Então eu gosto de fazer assim, mas é costume. Hum, deu certo criar aí? Sim, estou esperando. Se eu não me engano, isso que o Eduardo tá mandando, se você dá tipo, vai criar o arquivo ou a pasta e executar o comando desse jeito que ele manda, eu acho que ele já cria direto a pasta e o arquivo junto. Será que se eu fizer assim melhor para enxergar aí os códigos, essas coisas? Então vamos continuar.
Agora que a gente gerou os arquivos, vamos começar realmente a fazer o nosso componente. Primeira coisa, vamos importar o React, porque todo componente que a gente vai usar, que a gente vai criar ou usar, a gente tem que importar. Então vamos importar o React. E, da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, export, porque queremos levar esse componente para fora dessa função. Default, para eu poder receber desse jeitinho, sem ter que usar as chaves. E aí eu dou um nome para esse, e aí eu coloco function e um nome para esse componente. Por costume, eu sempre dou o mesmo nome da pasta que eu criei para ele. E aqui eu coloco assim, e return com os parênteses, ponto e vírgula. Até aqui tudo bem? Então, da mesma forma que no app.js aqui, como a gente vai usar o text, vamos ter que fazer da mesma forma, né? E importar do React Native. Então vamos lá, import text from React Native. Dessa forma, agora a gente pode usar essa propriedade dentro do código. Então aqui eu vou vir e usar o nosso componente que foi importado. Text barra text. E eu posso, por exemplo, escrever canci on, que é o texto que está aqui no nosso Figma. Só que se a gente vir aqui e reparar no nosso Figma, esse texto canción, ele repete em todas as abas do mesmo jeito, só que muda a cor dele. Então o que a gente pode fazer? Vamos criar um componente para ele e mais para frente vamos passar propriedades para ele das cores que ele vai usar. Então cada página que for usar ele vai falar quais são as propriedades que ele vai ter de cor. Dessa forma a gente pode usar um único componente para diversas páginas. Isso deixa o nosso código mais rápido de rodar porque ele fica mais leve. Só que para isso, como podemos reparar aqui, o pontinho ele sempre tem uma cor diferente do texto. Então, para isso, vamos isolar ele do resto do texto. Então, vamos vir aqui. Eu vou fazer isso aqui por organização. Eu vou vir aqui. Então, eu vou ter o text mais geral. Eu vou ter o canci e o on aqui. E eu vou isolar o pontinho do text. Até o momento, a gente ainda não está importando no app. Por isso que ele não está exibindo. A gente só está criando ele. Deu para entender até essa parte? Beleza. Então agora a gente vai importar ele para começar a ver como que ele vai ficar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar o componente que a gente criou, canción text. E aí quando eu dou enter, ele já pega o import automaticamente pelo IntelliSense que o meu Visual Studio está configurado. Eu não sei se é padrão, então, mas se precisar é aquela mesma lógica. A gente vai vir aqui e ir procurando a pasta. Então, nessa mesma aba do app, tem o src, que é o source, components, canción, e já está ali dentro. Então agora, vamos realmente usar esse componente. Eu vou retirar esse text aqui, porque a gente não vai usar ele. E antes de inserir o nosso componente, eu vou colocar uma view para fora, para poder organizar melhor esse código. E aqui dentro, eu vou colocar o nosso componente que a gente acabou de criar, que é o canción text. E aí, eu vou fechar ele nele mesmo. Se eu salvar, ele já está funcionando aqui. Eu vou fazer aquela mesma questão da estilização, só para ficar com um tamanho melhor. Todo mundo conseguiu criar aí? Que aí eu já venho para cá e a gente já começa a entender a estilização e já aproveita e aumenta a letra. Então, para a gente poder estilizar em um arquivo diferente, a gente vai precisar importar o style sheet da mesma forma. Style sheet. Só que, diferente quando o arquivo está na mesma página, que eu faria só const styles, recebe stylesheet.create, e aqui dentro eu passo o nosso objeto com todas as propriedades. Não basta fazer isso, eu tenho que exportar. Default é só pela mesma regra de eu não ter que colocar entre chaves. Styles.
Então, eu vou exportar esse componente. E para eu poder usar esses estilos, eu tenho que importar ele na onde eu for criar. Então, primeiro, todo mundo conseguiu copiar aqui do Styles? Beleza. Então, só reexplicando de novo, ele vai ser um objeto que ele vai ter várias propriedades que eu posso ir criando aqui dentro, e cada propriedade vai mandar em cada formatação que o nosso código vai receber. Deu certo aí? Pronto, beleza. Então agora a gente vai importar os styles que a gente acabou de criar. E aqui eu recomendo, em vez de dar o Enter sem ver, a gente faz ele na mão, digamos assim. From. E aí, como está na mesma pasta do index do style, eu vou fazer ponto barra e styles. Por que isso? Quando a gente começa a ter vários componentes e várias telas com vários styles, às vezes ele pode confundir e importar um styles de outro componente. Então isso pode dar meio que uma dor de cabeça de você procurar e não perceber na onde que está o erro, o porquê que não está funcionando certa coisa. Então agora, para a gente poder pôr uma estilização no Cansion, eu vou ter que vir aqui na propriedade style do text mais geral, né? Do text do Cansion. E como eu vou passar uma variável, eu tenho que usar as chaves. E aqui dentro, eu vou passar styles, que é o nome do que a gente importou, ponto, o nome do que eu vou criar. Eu vou chamar de Cansion, que vai ser o styles que vai ficar aqui dentro. Então eu vou salvar aqui. E uma atenção que tem que ter é a propriedade do text é style. Porém, o que a gente passa de valor é uma variável chamada styles.cansion. Eu já errei bastante de colocar styles igual e eu não achava o erro de jeito nenhum. Então é style igual styles. E aí aqui dentro a gente pode usar o canção que a gente criou, canção, dois pontos, e passar, por exemplo, o font size. Acho que 30 já vai dar para enxergar bem. Acho que 48 fica melhor. Isso. Belezinha até aqui? Só que dependendo da página que a gente vai usar, olha, dependendo da página que a gente usa o canção, ele vai ter um tamanho diferente. Então, a cor e o tamanho mudam. Para isso, a gente pode usar as propriedades que a gente aprendeu. Então, agora a gente vai passar como propriedade esses valores. Então, aqui, em vez de a gente passar o font size direto, eu vou apagar o font size e eu vou salvar, e ele vai voltar ao tamanho pequeno. Só que no app.js, que é onde eu estou chamando o Canción, eu vou passar três propriedades. Aqui dentro eu vou passar três propriedades. A primeira vai se chamar primary, que é cor principal. No caso, como eu vou passar string, eu não preciso passar entre chaves, que vai ser branco, a cor principal. A segunda propriedade é a secondary. E ela vai ser yellow, no caso dessa landing page aqui, que é a página principal. E a terceira vai ser a size, que é o tamanho, e como ela é um valor, eu tenho que passar entre chaves, que é 48. Então agora eu já tenho as três propriedades do Canson Text criadas e que já estão sendo passadas para ele. Deu para copiar até aqui? Então agora a gente vai trabalhar com essas propriedades dentro do Canson Text. Da mesma... não sei, se quiser eu também posso.
Posso colando aqui também. Se vocês acharem que é mais fácil e melhor. Então, aqui, em vez de eu receber as props e pegar valor por valor, como a gente vai passar mais de um valor, eu acho que vai ser mais fácil. Beleza, então eu vou colando aí. Acho que vai ser mais fácil se a gente pegar esses valores, desestruturando o objeto e pegando valor por valor. Aí, na hora que a gente for usar, só coloca o valor em si. Então, primeiro eu vou pegar a primary, a secondary, que é a que a gente passa, e o size. E aí a gente vai desestruturar o objeto props que é passado. Dessa forma, a gente pode trabalhar com essas propriedades. Então, voltando aqui o conceito de propriedades. Quando a gente vai passar uma variável, a gente usa as chaves. Porém, sempre que a gente vai trabalhar com objetos em JavaScript, a gente também usa chaves. Então, quando a gente for passar um objeto como propriedade, muitas vezes vamos ver isso daqui, que são duas chaves, uma dentro da outra. Que são duas chaves, uma dentro da outra. Porém, olha só o erro que ele me dá. Se eu tentar usar dois negócios assim, ele me dá erro. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Como eu preciso passar duas formatações? A primeira, eu preciso formatar a cor e o tamanho direto por aqui. E depois, se eu precisar de uma estilização extra, eu vou receber a estilização daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um array com duas posições. A primeira posição desse array é o objeto com as formatações padrões nossas. Então, toda a formatação que a gente vai mexer usando as variáveis passadas aqui, vão ficar aqui dentro desse array, porque eu quero passar como um objeto. E a segunda posição desse array é a variável que a gente vai usar, que vai ser styles.canción. Se eu passar styles.canción aqui dentro, o que vai acontecer? Como ele vai entender que é um objeto, ele vai entrar aqui dentro e ele vai procurar styles.canción. Então ele vai ficar dando erro, porque ele não tem uma propriedade styles.canción para modificar. As propriedades, por exemplo, são font size, color, background color. Então ele não vai entender o que ele quer procurar. Então, para isso aqui dentro, eu vou ter que passar o color e eu coloco o valor do primary aqui dentro. Então, eu vou estar passando que a propriedade color é primary. E depois eu posso fazer a mesma coisa, só que para font size, passando para ele o valor de size. Eu sou muito inteligente que eu deixei o fundo branco com o texto branco. Aqui eu vou mudar, na FJS, eu vou mudar para 222. Que eu acho que fica mais fácil. E aí vai ficar cinza agora, dá para enxergar. Aí, parabéns. Agora, tudo está branco, só que o pontinho nosso, a gente quer que ele fique amarelo. Então, eu vou vir aqui e passar como propriedade do pontinho, do style do pontinho, eu vou passar um objeto. Então, eu vou passar uma variável que é um objeto. Por isso, dois jogos de chaves diferentes. E a cor vai ser secondary, que é do pontinho, e o font size é o mesmo tamanho do texto de fora. Então, size aqui. Dessa forma, a gente tem o texto como branco e o pontinho como amarelo. Então, eu acho que fica mais fácil eu mandar todo o componente aqui, que é o nosso componente canción. Dessa forma, a gente finalizou, digamos assim, o nosso componente canción. Alguma dúvida até aqui desse componente? Se não, a gente pode partir. Tranquilo? Então, vamos ver aqui qual que é o nosso roteiro no Notion. Então, a gente já criou o projeto, já explicamos os 3 fundamentos, que é os componentes, propriedades e estados, e já começamos o projeto. Já fizemos também o texto canción, eu errei a ordem aqui, isso daqui era para estar aqui dentro, eu acho que eu consigo modificar isso. Então, agora, vamos fazer duas partes separadas. A primeira parte, a gente vai criar uma pasta dentro de SRC chamada Assets. Digitei errado. Assets. Não. Digitei errado de novo. Assets, agora sim. Mesmo que eu tenha uma pasta Assets aqui fora, eu vou criar outra. Por quê? A pasta Assets daqui fora é a pasta do
do Expo. Então, tudo que é relacionado ao Expo, a gente vai colocar naquela pasta Assets, se for, por exemplo, uma imagem, essas coisas. E a pasta Assets daqui de dentro são os arquivos que a gente vai usar de imagem. Para isso, eu deixei um link aqui. Não sei se o Eduardo vai colar ou eu colo aqui no chat o link. Ele mandou aí. E essa pasta aqui já está com todos os arquivos que a gente vai precisar. Nesse caso, eu vou baixar todos eles. Eu acho que posso fazer isso aqui e fazer download. Ele vai fazer um zipzinho. É. Paciência. Aí, tá terminando. Temos todas essas imagens. No momento, vamos trabalhar somente com essa daqui. Mas já vamos colocar todas elas nas pastas para ficar mais fácil de trabalhar depois. Paciência que nunca vi 80% demorar tanto assim para terminar. Eu acho que travou. Nossa, a vida de ansioso é difícil. Eu vou botar para baixar de novo. Não foi na primeira, vai na segunda. Ah, beleza, que o último demora menos. Tá, acho que. O último demorou menos. Aí ele vai baixar pra gente um zipzinho. Aí é só a gente pegar e extrair esse zip. Eu vou extrair aqui mesmo. E aí ele tem todas as imagens. Aqui. E aí a gente vai navegar entre os arquivos do nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou criar dois. E. Só um momento. Aqui. Agora eu criei dois gerenciadores de arquivos que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente navegar entre os arquivos. Então aqui eu tenho as imagens que a gente baixou e aqui eu tenho o nosso projeto. Dentro do nosso projeto, na pasta raiz, a mesma pasta que temos o app.js, vamos na assets lá, que tem esses arquivos aqui, e vamos copiar todos os arquivos menos o LP image. Então vamos pegar o splash, o icon, favicon e adaptive icon e copiar aqui para dentro. Ele vai pedir para substituir e a gente vai dizer que sim, vamos substituir os arquivos. Beleza essa parte? Substituir esses arquivos. Tem essa. Todo mundo conseguiu baixar? Deu certo? Deu certo mover para pasta também? Porque senão eu refaço o processo aqui para... Deu certo? Beleza. Então agora que a gente já copiou esses outros 4 arquivos, ficou faltando um que é o LP-Image. O LP-Image, ele vai dentro do SRC, Assets, e aí a gente vai colocar ele lá dentro. Então ele vai ficar na pasta do app.js, dentro da Assets que está no mesmo diretório. Vai ficar o Splash, o Icon, Favicon e Adaptive Icon. E dentro de SRC, Assets, a gente tem o LP-Image, que é quem a gente vai usar na verdade. Então agora que eu já terminei de baixar, eu vou excluir o zip e fechar aqui. E a gente já configurou a nossa pasta de assets. Então vamos partir para imagem. Então a gente já pode fechar, eu acho que vai facilitar se fechar aqui esses dois. Vai ficar menos coisa na tela. E eu posso excluir também esse style txt, que eu acho que fica mais limpo. Agora a gente vai usar a imagem. Como que funciona para criar imagens no React Native? Para poder usar imagens, vamos ter que importar um componente do React Native chamado image.
Depois da gente importar ele, vamos poder usar. Aí a gente vem aqui e escreve image e fecha ele. Pode soar estranho, porque no HTML a gente passa o parâmetro lá, né, dentro dele e a gente não precisa necessariamente fechar. Mas no JSX a gente vai passar todos os parâmetros que ele precisa dentro dele. Então por isso que a gente não precisa fazer a tag de fechamento. Aí aqui a gente vai passar o source da imagem, que é o lugar que ela vai estar, uma estilização que ela vai receber e o modo, no caso é resize mode, que é o modo que ela vai preencher a tela. O modo que ela vai preencher a tela, vamos usar o content. O content ele vai preencher a tela no máximo que a imagem consegue, sem distorcer ela, que é o que eu acho que vai ficar o mais interessante. Então a gente já vai ver qual que é a diferença entre os modos de uma maneira prática. No style, a gente pode passar a estilização que a gente for usar, que no caso vamos chamar de styles.image, depois a gente cria, e o source. Só que aí que vem, digamos, a pegadinha. No HTML, a gente pode vir aqui e, por exemplo, passar onde está a pasta, que vai ser, nessa pasta aqui, vai ser ponto barra, para a gente entrar na source, depois assets e depois lpimage. Então, no HTML, a gente pode fazer o seguinte, ponto barra, src, barra assets, barra lpimage. E aqui, como é texto, eu poderia passar assim, em teoria. Só que olha só o erro que ele dá pra gente. Aqui, failed prop type, invalid prop type source supplied to image. O image, ele recebe um componente que é uma imagem, e não um diretório, um caminho que é uma imagem. Para isso, a gente vai ter que importar a nossa imagem como componente. Então, import. Aqui é o nome que quiser, eu vou dar o nome de lpimage, que vai ser mais fácil. From. E aí sim, a gente passa o lugar onde a imagem está. E aí aqui no source, a gente vem e importa a imagem. Dessa forma, ela já está aqui. Então, esse daqui é o import que a gente vai ter que fazer. E esse é o uso da imagem. Por exemplo, se eu quiser forçar a imagem a preencher a tela, eu posso dar um cover. Só que aí ela vai ficar meio distorcida. Então eu vou deixar o content que eu acho que é o mais indicado para o nosso caso. Deu para entender o uso do image? Então eu acho que sim. Então eu vou partir pro botãozinho que a gente tem, né? Agora que a gente já terminou de incluir a nossa imagem, vamos partir para o botão. Aqui no botão, a gente vai importar o Touchable Opacity de novo. Dessa vez para usar de verdade. Touchable Opacity. E aqui, da mesma forma que eu fiz para o Canson, eu vou criar uma view para organizar melhor o nosso código. E aqui dentro eu vou usar o Touchable Opacity. Só que diferente do HTML, eu não posso passar aqui dentro o texto, porque ele vai dar erro. Sempre que eu quero trabalhar com texto no JSX, eu tenho que usar o text. Então aqui dentro eu posso, por exemplo, dar o nome de pesquisar música, eu acho. Pesquisar músicas aqui. Pesquisar músicas. Dessa forma, eu já tenho o nosso botãozinho aqui. Ele ainda está pequenininho, mas a gente já vai estilizar ele. Só que se a gente reparar no nosso Figma, esse botãozinho, ele tem um ícone do lado dele. Então, em vez da gente importar uma imagem e usar o image para poder mostrar esse ícone, o Expo ele tem um recurso muito bom, que é o Expo vector icons. Ele permite a gente importar uma biblioteca de vetores, uma biblioteca de ícones dentro dele e poder usar isso como componente. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos importar. Eu vou deixar vazio aqui porque eu ainda não sei qual que é o nome. From @expo vector icons. E aí, dessa forma, quando eu vir escrever aqui, ele vai me dar o autocomplete. Então, aqui eu consigo importar o material icons, que é a biblioteca de ícones que a gente vai usar. Como que eu uso? Da mesma forma que um componente padrão, eu vou chamar ele
Material Icons. E aqui dentro eu vou passar 3 propriedades. A primeira propriedade é a propriedade name, que é o nome do ícone cadastrado no Material Icons. No caso do ícone que vamos usar, é o Music Note. Depois, a próxima propriedade é a color, que será a cor preta, o texto que a gente vai querer. Então, hashtag 000, que é o preto. E a terceira é o size, que a gente vai passar 24 como propriedade. Aí aqui a gente já tem o nosso botãozinho bonitinho. Isso, boa. Agora que a gente já criou, vamos começar a estilizar, porque não está muito bonitinho para enxergar isso daqui. Então, vamos partir para a estilização deles. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser centralizar isso daqui. Porém, em vez de eu justificar os componentes, então, em vez de eu juntar todo mundo no centro, eu vou colocar Flex Start, quer dizer, ele vai grudar aqui no topo, digamos assim. Porém, sempre que a gente for usar aqui, diferente do HTML, por exemplo, que a gente tem que dar display flex, ele já vem com display flex padrão ativado. Então a gente não precisa fazer isso quando vai usar. Aqui eu vou mudar para lá, flex start. E eu vou salvar, e aí ele vai subir todo mundo para o início do display flex. Agora, eu vou criar da mesma forma, né, que o ID do CSS, eu vou fazer style. Ah, perdão, esqueci de mandar só para parar de erro. E eu vou mandar o botão aqui. Esqueci de mandar. Primeiro eu vou dar o nome aqui. Eu vou criar o ID do botão. Styles.btn. Só que essa é a btn view. Então eu vou chamar de btn view, que fica mais fácil. E aí ele vai me dar erro porque eu esqueci de terminar de pôr o nome lá em cima. Esse daqui é o botão. Agora que fizemos o botão, eu vou subir lá em cima de novo. E colocar styles.canção. Deu para acompanhar o que eu fiz até agora? Deu sim? Beleza. Então, já que criamos os nossos componentes aqui, vamos voltar aqui e começar a estilizar agora o canção. Toda essa estilização que eu vou fazer aqui não é de cabeça, a gente já tinha feito antes, então por isso que vai ficar bonitinho. E aqui é sempre com vírgula, é que o meu autocomplete está considerando isso aqui como CSS, então ele sempre fecha com ponto e vírgula, mas é com vírgula. A altura disso daqui, da view que o canção tá, ele vai ser de 20%. Para a gente dividir a tela. O width vai ser de 100%, para ele preencher todo o espaço na largura. Eu vou dar um justify content em quem está dentro dessa view que está o canção em center. E o align items também center. Align items também center. Aí aqui ele já pegou um espaço e empurrou o resto para baixo. Então esse daqui é o primeiro style que a gente fez, que é o canção. Agora vamos para o próximo. Vírgula aqui. Depois do style, tem que pôr o vírgula depois de cima para a gente poder pôr outro. Então agora a gente vai pôr uma estilização na view que está o botão. Então a gente vai fazer um height de 20%, um width da mesma forma de 100% e um justify content e o align center também de o align items também de 100. Para eu poder alinhar tanto na vertical quanto na horizontal os itens aqui no centro. Então, tanto na vertical com o Justify e o Align aqui. Então, agora que eu fiz a BTN View, lembra de colocar a vírgula aqui, eu vou copiar com a vírgula de cima também e pôr uma aqui embaixo. Aí agora eu vou colocar... Isso, eu falei isso daí. Ele já vem com o Display Flex como padrão, então a gente não precisa colocar Display Flex para usar essas propriedades de Justify e Align. Então agora a gente vai colocar a imagem e vamos fazer o seguinte. A imagem vai ter uma largura de 100%.
Então ela vai ocupar todo o espaço que ela conseguir pro lado. Só que a gente vai limitar a altura dela em 60%. Por que a gente vai limitar a altura? Se isso daqui ocupa 20 e isso daqui ocupa 20, só tem 60% para ela ocupar. Então, se ela estiver usando o contém que a gente colocou aqui, ela vai tentar manter a proporção dela, então ela vai romper os 20% dos outros botões. Então a gente vai limitar ela em 60%. Então aqui, belezinha, deu para perceber que ela deu uma diminuidinha, né? Porque como a gente diminuiu a altura, ela também vai diminuir a largura para manter a proporção. Aí, perdão, esqueci de mandar. Aí eu vou mandar o image. E aí a gente pode partir pro BTN, que vai ser o botão em si. Deixa eu conferir se eu coloquei aqui. Aqui no Touchable Opacity, eu tenho que vir e colocar nele um style, que vai ser o nosso styles.btn. Então eu tinha esquecido disso. Por favor, volta aí e coloca. E, por questão de organização, eu vou usar um recurso que é o propriedade Active Opacity. Então, quando ele for clicado, qual opacidade ele vai diminuir? No caso, vai ser para 0.8. Por exemplo, quando você clica aqui, ele fica bem clarinho. Com 0.8, eu não sei se ele vai dar erro porque tem coisa não salva. Não, não deu. Então agora ele clica, mas ele nem parece que clicou. Acho que fica mais bonitinho. Então agora na estilização dele, eu vou colocar um width de 100%, de 80%, para ele preencher 80% e ficar com uma margem de 20 de cada lado, que eu acho que dá um aspecto bem legal. O height é de 64%, de 64% não. Ele é uns 64 pixels, porém ele já leva em consideração a densidade de pixels da tela. Então ele é uns 64 pixels, só que em relação à tela que você tem. Então ele é tipo responsivo ao mesmo tempo que não. E eu vou ter um background color, que também está lá no Figma, que é o FDD-C5C. Para ficar bonitinho, eu acho que fica muito legal as coisas com border radius, então eu vou pôr um border radius de 8, um justify content center e um align item center também, texto center e um flex direction row. Por que row? O flex direction padrão que ele tem, ele é column. Então, tipo, o canchon, ele sempre vai ficar acima do próximo elemento, dessa forma. Então a gente vê que a organização das coisas é botão, aí em cima dele tem isso, e em cima dele tem isso, que é o padrão, coluna. Mas aqui a gente quer que a música, o ícone de música, fique do lado do texto. Para isso a gente vai usar o Flex Direction Row, que vai colocar tudo na mesma linha. Deu para entender essa parte? Eu vou mandar aí o botão também. A estilização do botão. E agora, por questão de organização, está bem colado aqui o texto. Então eu vou vir aqui e colocar BTN Text. Eu acho que eu não criei ainda. Não criei. Então aqui no pesquisar música a gente volta e coloca style igual styles.btntext. E aqui embaixo a gente vai fazer a estilização do BTN Text. Margin left, para ele dar uma empurradinha para o lado. E um font size de 18. Eu vou pôr de 20 e 4, porque eu acho que vai ficar melhor para enxergar. Acho que 20 já. 20 acho que já ficou bom. E como ele é o último, eu não preciso pôr vírgula depois dele. Para entender o que eu fiz, eu voltei aqui. No text, eu coloquei a propriedade styles.btntext. Então eu estou passando isso daqui como parâmetro, da mesma forma que eu tinha feito antes. E aqui embaixo, eu fiz a estilização dele. Deu para acompanhar até aqui? Podemos seguir? Sim? Então, agora, basicamente, acabamos a nossa landing page. Vou marcar o botão aqui como concluído. Porém, se a gente olhar, o código está bem parecido, só que a diferença é as fontes. Então agora a gente vai importar essas fontes. Eu vou rodar os comandos aqui. Então eu vou vir aqui e eu vou ter que parar o servidor antes de poder instalar as fontes. Então eu vou dar um Ctrl+C, que funciona bem para parar o servidor.
Ctrl C dentro do terminal, no caso. Então, para abrir o terminal é Ctrl aspas. Você vem aqui e dá Ctrl aspas, ele abre o terminal, e você dá Ctrl C. E aí é só rodar a sequência dos comandos que o Eduardo, se ele quiser, ou eu colo no chat. Mas o primeiro, eu vou importar as duas fontes que a gente vai usar, que é a Bangui. Aqui é a Bangui e a Quicksand. E a Quicksand, eu escrevi errado aqui, não é Bangers, é Bangui. Depois, a gente vai rodar o... só isso daqui por enquanto. Das fontes é isso. Porém, se a gente for pensar, o aplicativo ele tem que carregar as fontes antes dele rodar, certo? Porque se ele tentar carregar as fontes enquanto ele está rodando, ele vai travar. Então, como que a gente resolve isso? A gente não pode deixar o usuário entrar no aplicativo antes que o aplicativo carregue. Para isso, a gente tem que usar uma tela de load. Então, a gente vai instalar o Expo Install Expo App Loading, para ele poder criar essa tela de load para a gente de um jeito fácil. Deu para acompanhar até aqui? Precisa de um tempinho para esperar, que aí nós esperamos uns minutinhos. Precisa? Tá, eu já volto. Eu preciso sair aqui rapidinho, coisa de um minutinho eu já volto. Voltei. Agora que a gente já terminou de instalar, podemos voltar a executar o nosso servidor, então yarn start. Acho que dessa vez eu desmutei o microfone. Outra vez eu tinha esquecido. E agora com o nosso servidor rodando de novo, vamos ter que fazer a... Se quem está usando o túnel vai ter que voltar para a função túnel, aqui, e ler o QR Code de novo, ou copiar o clipboard. No caso, volta aqui para o Expo, né? Da Open from Clipboard. E eu vou colocar um novo servidor ali, que eu estou trabalhando com mais de uma aba, então, beleza. Tá aqui o servidor. Então agora a gente precisa usar as fontes. Nós só adicionamos ela no projeto. Como que a gente vai fazer para usar essas fontes? Primeira coisa, vamos ter que importar o use fonts, que a gente vai usar para carregar todas as fontes do nosso projeto de uma vez só. Então, import use fonts do expo font. E depois a gente vai importar as fontes em si. Então, vamos vir aqui e import Bangui 400 regular. Eu vou fazer o outro, eu mando os dois juntos. E o import. Já o Quicksand, a gente usa duas fontes, que é a 400 regular e a 700 bold. Então, Quicksand 700 bold.
Eita, bold. Aqui, agora foi. Então, tirar o emulador aqui. É as duas. Tá, essas duas aqui. A letra tá muito grande, eu tô conseguindo enxergar. Agora foi. Deu certo importar aí. Então, da mesma forma que o useState, agora a gente vai criar uma variável, mas ela segue mais ou menos o mesmo princípio de state. Então, a gente vai criar uma constante. E uma coisa muito legal do JavaScript é que eu posso, por exemplo, receber um vetor aqui, nessa variável. Por exemplo, isFontsLoaded, que vai ser o nome da nossa variável. E eu posso receber um vetor aqui. Vamos supor um vetor, qualquer. Só que uma coisa muito legal do JavaScript é que eu posso pegar somente a primeira posição do vetor e já passar a trabalhar ele como variável. Então, em vez de eu fazer isso daqui, por exemplo, e depois eu ter que vir aqui e fazer isFontsLoaded e pegar a primeira posição, eu posso simplesmente já desestruturar o array. Dessa forma aqui. Então, a gente vai usar essa lógica para desestruturar o array que o useFonts vai retornar para a gente quando ele terminar de carregar. E aí aqui dentro eu vou mandar ele carregar para o nosso código a Bangui, a Quicksend 400 regular e a Quicksend 700 volt. Deu para entender a lógica por trás de usar esses colchetes por fora da variável? No caso não é uma variável, é uma constante? Então agora que já temos o retorno, né, da nossa variável, então já sabemos que as fontes estão carregadas, vamos usá-las, aproveitando que ela já está carregada. Só que para a gente usar essas fontes, a gente precisa agora verificar se elas foram carregadas, porque aqui o que a gente está fazendo é carregar para o projeto. Só que, e se essas fontes ainda não forem carregadas? Ele vai continuar retornando a nossa view, então ele vai continuar dando erro, mesmo que a gente não tivesse carregado as fontes. Então agora a gente vai fazer uma verificação, que é o if not isFontsLoaded. Por que not isFontsLoaded? Se as fontes não estão carregadas, isso daqui vai ter o valor falso. Então, para que ele entre no if, ele precisa ser um valor verdadeiro. Então, não com falso, não falso é verdadeiro. Então, ele vai entrar nesse if. E dentro desse if, eu vou dar um return apploading. Então, ele vai retornar para a gente o apploading quando as fontes não estiverem carregadas. Para a gente poder usar o apploading, vamos ter que importar ele também. Então, aqui em cima, eu vou importar import apploading, no caso é sem apploading. Eita, está errado. Apploading aqui. Então a gente vai importar o apploading para a gente poder fazer esse if aqui. E aí eu vou salvar e até o momento sem nenhum erro. Deu certo copiar essa parte? Então, belezinha. Então agora, vamos mover de lugar essa landing page. Ou melhor, vamos usar as fontes que a gente acabou de importar. Eu acho que vai ser mais vantajoso para a gente já usar as fontes. Então vamos lá. O primeiro lugar que a gente vai usar a fonte vai ser no nosso botão. Então aqui no btn text, a gente vai vir e colocar fonte family e colocar o nome da fonte que a gente acabou de importar, que é quicksend underline 400 regular. E aí eu vou salvar e ele já alterou. Então aqui ele já alterou no btn text na nossa app. Para estilizar agora o texto do Cansion, a gente vai em Styles do Cansion. E aqui dentro eu vou passar o font family, dois pontos. E aqui é Bangui. Bangui
400 regular. Underline 400 regular. Dessa forma aqui. E aí ele já pegou a formatação. Só lembrando, no styles do Canson Text, esse último comando que eu mandei. E aí a nossa landing page já ficou bem parecida, se não idêntica, ao Figma. Então agora, já importamos as fontes. Deu certo aí importar as fontes e usar elas? Então beleza. Então agora que a gente já tem a nossa landing page criada, vamos pensar o seguinte. A app, ela é a nossa função principal. Sempre que o nosso código for rodar, o primeiro arquivo que ele vai rodar vai ser o app.js. Então, tudo que a gente faz de configuração aqui, fica aqui. O recomendado é a gente criar agora uma tela, que vai ser a landing page, e dentro da app a gente vai fazer toda a navegação. Mas a landing page ela vai ter um arquivo separado para ela. Para isso, a gente vai identificar primeiro o que tem de landing page aqui. O que a gente tem de landing page? Essa view, styles container, tudo que está aqui dentro é landing page. E aqui no styles, tudo que está aqui de container também é landing page, tirando esse código aqui em específico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir em SRC e criar uma nova pasta dentro de SRC, que vai ser a pasta screens, que são as telas nossas. Dentro de screens, eu vou criar outra pasta, que vai ser a landing page. Eita, landing page. Aí, dentro da landing page, é a mesma lógica que a gente sempre faz, index.jsx e o styles.js. Até agora tudo bem? Criou a pasta screens, criou a pasta landing page e os dois arquivos dentro dela. Então, beleza. Então, agora vamos começar movendo. Eu vou copiar o código. Vou vir aqui então. E eu vou copiar. Não vou apagar, eu vou só copiar. E aí, essa parte da landing page aqui de dentro, eu vou apagar, deixando só a view styles container. Dessa forma aqui. Tá aí, beleza? Eu recortei, né? Deu Ctrl X e apaguei o que estava aqui dentro, deixando só a view. Aí agora, dentro de landing page, a gente vai ter que pensar em toda aquela lógica de novo. Vamos primeiro, como a gente vai fazer um componente, uma tela ela continua sendo um componente, nós vamos importar o React do React. No caso da biblioteca React, eu acho que fica menos estranho falar assim. E aí vamos fazer a nossa função, export default function landing page. E aí dentro do return, eu vou colar todo aquele código com as views que a gente tinha criado. Dessa forma aqui. Eu acho que não vai caber colar tudo no chat. Não vai caber. Eu, para seguir o que eu fiz, eu peguei o código que estava dentro da view styles container, junto com a container. Eu peguei todo esse código. Aí eu deixei só view container. Dist. Tá, pode ser. E aí agora a gente vai fazer a mesma lógica que eu fiz aqui, de deixar só container, para a estilização. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, copiar toda a estilização daqui, copiar ela, mas não vamos apagar ainda, e vamos ir para a landing page. Dentro do styles da landing page, eu vou importar o style sheet do React Native e eu vou colar aqui a estilização. Eu já vou fazer uma modificação aqui. E aí aqui eu vou fazer a seguinte modificação. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse flex 1 aqui. Por quê? O flex 1 ele vai mandar com que a app preencha toda a tela. Só que se a gente deixar o flex 1 na landing page, ele vai ficar conflitando com a tela.
Então, para melhor exibição, a gente vai tirar o Flex Zoom. E aqui no Background Color a gente também vai tirar, porque por enquanto quem vai estar com o Background Color vai ser a AppJS. E aí aqui dentro a gente pode tirar tudo e deixar só o Flex Zoom e o Background Color aqui dentro. Então pega tudo isso daqui e tira. Deixando dessa forma aqui. Deu para acompanhar? Esse daí é a landing page? Beleza. Tá. Então agora, para a gente poder usar o estilo que a gente acabou de criar aqui, vamos ter que começar a fazer os imports na landing page. O primeiro import vai ser o do styles. From _styles para a gente pegar o arquivo que está aqui na mesma pasta. E aí, a gente precisa também importar todos os componentes que a gente usa aqui, que é a view, a image e o touchable. O que dá para fazer é a gente vem aqui, copia tudo isso aqui e cola aqui dentro. E aí aqui a gente vai modificar. Tudo que ficar cinza escuro é que a gente não usa. Aí aqui dentro eu vou deixar só o que usa. Text, a view, a image e o touchable opacity. Depois, a gente vai remover o que a gente não usa daqui de dentro, que é o Canson Text, então eu vou tirar daqui. O LP Image, que eu vou tirar daqui. Já o Material Icons, eu uso na outra página, então eu vou recortar, eu vou salvar a app e eu vou trazer para cá o Material Icons. Por que eu não recortei o comando do LP Image e nem do Canson Text? Por causa daquela lógica de posição dos elementos. Pensa comigo, a AppJS está aqui fora, então para ela acessar um arquivo, ela vai pegar a SRC que já está no mesmo diretório e entrar aqui dentro. Já a Screens, a landing page vai ter que sair uma pasta, duas, e depois acessar os arquivos. Então por isso que eu não copiei, porque geralmente quando a gente copia esses comandos, a gente fica muito perdido procurando onde está o erro. Então eu prefiro sempre apagar e refazer os imports. Então eu venho aqui e penso, import, eu vou importar o Canson Text, from. Da onde que eu vou importar? Eu tenho que sair uma pasta, então eu vou pôr ponto barra. Vou ter que sair outra pasta, então ponto barra de novo. Depois eu vou para componentes e depois para o Canson Text. Então o primeiro import é resolvido. E aí é o segundo import, que é o da LP Image. Então LP Image. E eu vou importar da onde? From. Mesma lógica. Ponto barra, assets. Depois eu vou para LP Image. Agora, acho que todos os imports já estão feitos. Acho que sim, então todos os imports já estão feitos. E aí, agora a gente faz o inverso. A gente vai importar na app a nossa landing page. É import landing page. E aí aqui ele já carregou. E para a gente usar o nosso componente, é só vir aqui na view style container e a gente coloca o landing page. E ele não deu erro, só que ele não puxou a configuração de estilização. Ele não estilizou direito. Ele perdeu a formatação do BT. O erro básico que eu sempre faço, e então eu queria deixar avisado. Quando a gente faz desse jeito aqui, a const styles, a gente não está exportando ela ainda. Quando a gente faz a função aqui, eu poderia fazer function, e lá embaixo eu poderia vir e fazer export default landing page. Desse jeito. Que eu posso também e dá certo. Só que desse jeito aqui fica mais organizado. Eu acho, pelo menos. Desse jeito. Eu tenho que exportar a styles, porque eu não posso fazer isso daqui. Ele dá erro, export, default, const, e ele dá erro. Então, para eu exportar, eu tenho que exportar lá embaixo o styles. Então eu venho aqui embaixo e eu dou export default styles. E aí agora sim funcionou. Então agora a gente já trocou a nossa landing page de página, já colocamos ela no lugar separado dela.
e ela já está funcionando perfeitamente. Deu para entender essa parte? Ela basicamente virou um componente que nem a gente já trabalhava. Então, agora eu vou usar um recurso do React Native. Primeira coisa que eu vou fazer, na FJS eu vou tirar todos os imports que eu não preciso mais. Então, o image e o touchable eu não uso, e o text também não. Isso daqui é só por organização, não tem necessidade. E eu vou importar daqui a status bar. O que é status bar? Status bar é isso daqui. Tá vendo que ela tá preta e a gente mal consegue enxergar as notificações que estão aqui por cima? Então o que a gente vai fazer? Eu tirei print porque eu tô com o arquivo separado errado. O que a gente vai fazer? Vamos aqui dentro do return, dentro da container, tanto faz o lugar, eu vou pôr aqui em cima, eu vou chamar o status bar e eu vou passar parâmetros para ela. O primeiro parâmetro é o bar style, que é os estilos que a nossa barra vai receber. E no caso é o light content, quer dizer, a nossa barra ela vai ter conteúdo claro. Porém, tá vendo que ela está com fundo preto e ela empurra o arquivo para baixo? Para a gente resolver o fundo preto, vamos passar a propriedade background color como transparent. Transparent. Aqui. E aí ela pegou o fundo transparente. Porém, a nossa aplicação ela não está indo até o fim. Ela está parando aqui. Para ela ir até o fim, a gente tem que passar a seguinte propriedade, translucent. Aí ela começa a aplicação a ir até o fim e ela é branca. Isso. Obrigado, Eduardo. Então agora, para a gente poder fazer toda a navegação, temos que importar algumas dependências para a gente poder fazer a navegação entre as abas do nosso aplicativo. Então, a primeira coisa que vamos fazer vai ser importar vai separar o servidor primeiro, né? Aqui. E aí vamos usar os seguintes comandos. Vamos dar um yarn add no stack do React Navigation para a gente poder fazer uma navegação em pilha. O que é navegação em pilha? Toda vez que a gente abrir uma nova página, o arquivo, a página que a gente abriu, vai por cima das outras páginas que a gente abriu. Então a gente pode usar a setinha aqui do aplicativo para ir voltando entre as páginas abertas. Aí agora a gente vai importar o Yarn-Add React Navigation Native. Isso vai permitir a gente a fazer a navegação independente do tipo de navegação que a gente escolha, que foi a stack. E depois a gente vai dar um expo install em todas as dependências que a gente vai precisar usar. Que é, essas daqui é mais dependências, então não tem muito o que explicar. É que sem isso não funciona. Me avisa quando vocês conseguirem terminar de instalar aí, por favor. Então agora que já importamos as últimas dependências que usaremos hoje, vamos voltar a executar o servidor aqui. Voltou a executar aqui. Eu vou colocar aqui para ficar organizado. Aí, beleza. E eu vou dar um run no Android. Quem está usando o Tunnel, de novo, só lembrando, troca para Tunnel aqui, porque no meu celular antigo ele não rodava lá. E se vocês perceberem, a telinha aqui já mudou. Quando a gente configurou o nosso Expo, quando a gente configurou os assets, que a gente jogou os arquivos lá, nós substituímos os arquivos padrões de ícones e tela de carregamento pelos nossos personalizados. Então agora a tela de carregamento é a nossa tela de carregamento que está escrito on. Então, agora que já terminamos de instalar o que vai ser usado, vamos começar importando o que vamos usar. Então, a primeira coisa que vamos importar, okay? Eu acho que eu salvei bem na hora que eu dei import. Eu salvei bem na hora que eu dei import.
Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou importar vai ser o create, o create stack navigator do React Navigation Stack. E eu também vou importar o navigation container. Importo navigation container do do Navigation Native. Tá aí, beleza? Aí, agora, dentro do nosso código, antes de carregar as funções, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um const e desestruturar o objeto que o create stack navigator retorna para a gente. O que ele retorna para a gente que a gente vai usar? Primeira coisa vai ser o navigator. O navigator ele vai gerenciar as rotas do nosso aplicativo e vai permitir a gente ir de aba em aba. E a segunda coisa que ele vai retornar para a gente vai ser o screen. Então, cada tela que a gente tem no nosso aplicativo, nós vamos criar uma screen para ela. E aí a gente consegue navegar de um jeito mais fácil entre elas. Então, fiz o seguinte. Deixa eu copiar aqui. Agora, dentro da nossa view container, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover a landing page daqui. E eu vou remover o background color de dentro do styles. E eu vou salvar. Beleza, não tem nada, é o que a gente queria. Agora, a gente vai começar a fazer a navegação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um Navigation Container para tudo que a gente ter de navegação ficar dentro dele. Ele é o que gerencia a navegação. E dentro dele, vou ter um Navigator, que é quem gerencia as telas. Então, ele gerencia a navegação entre as telas. Dentro do Navigator, eu tenho algumas propriedades que a gente pode passar que ajudam na hora de usar o aplicativo. Então, a primeira que eu vou passar vai ser a header mode none. Ele vai tirar um texto esquisito que mostra aqui em cima. Depois que a gente terminar de montar, eu tiro isso daqui para ver qual é a diferença de com e sem. A segunda coisa vai ser initial route name, que vai ser o nome da rota, da primeira rota que ele vai sempre abrir. E a terceira opção vai ser a screen options. Aí aqui eu preciso passar um objeto JavaScript, então por isso que é o primeiro jogo de chaves. E o segundo jogo de chaves é o objeto em si. E aí aqui eu vou passar o card style, que é uma propriedade que ele tem. E o valor do card style vai ser background color e a cor que a gente quer, que é a 2222. Aqui é a hashtag. Então no caso aqui, ele vai daí, eu espero. Isso. Porque eu não tenho nenhum filho, né, nenhum children aqui dentro do Navigator. Para resolver isso, a gente vai começar criando as nossas telas. Então a primeira tela que a gente vai criar é a screen. Ela não vai ter fechamento, ela fecha nela mesma aqui. E os parâmetros da screen são os seguintes. O name vai ser o name pelo qual o Navigator vai chamar ela, que é landing page. Landing page. E o component, que vai ser para qual componente a tela vai apontar quando o Navigator chamar o nome dela. Então, dessa forma, como o Navigator está chamando landing page, ele já está atribuindo aqui e já está abrindo a nossa landing page do jeito que a gente quer. Deu para entender o que eu fiz aqui? Essa parte da navegação não é decoreba, não é sempre olhando a documentação para fazer. Alguma dúvida sobre a navegação? Se não temos nenhuma dúvida, com isso a gente encerra o que foi pensado para ser dado no primeiro dia de nossa oficina. E na próxima aula a gente vai trabalhar com as telas de cantor, a tela home, né, também,
E talvez eu disponibilize alguns exercícios opcionais para tentar incrementar o nosso aplicativo. Então eu acho que é só por hoje. E eu não consigo parar a gravação e é pra sair. Então eu acho que por hoje é só. Então vocês estão liberados, tá? Tenham um bom final de semana e até a próxima aula. Salve! Peraí, tá gravando. Tá gravando. A Pri te deu poderes pra fechar a live? Não, ela tinha falado que ela não ia poder ficar, tipo, vendo o negócio. A apresentação, ela falou que ia vir. Tá, então Podia vamos falar sair, que eu pelo acho que se sair, WhatsApp. fecha a live. Pode Eu ser. acho que se sair, fecha a gravação. Falou!